Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, ó Deus, me sondas, conheces-me. Mesmo quando falho, eu sei me amas. Estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei me amar, eu sei me amar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão divina, eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está.
E quando tudo se acabar, estarei seguro. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Bom dia, igreja, graça e paz, espero que todos estejam bem. Desejo a vocês toda a saúde, todo o entendimento, toda a sabedoria. Vamos continuar a meditar nesse texto maravilhoso de Efésios, um texto tão profundo. E na semana passada nós meditamos a respeito dessas relações interpessoais, de como devemos agir com os nossos irmãos, de como devemos agir contra Satanás, de como devemos agir para que venhamos ser abençoados naquilo que nós falarmos, na nossa postura de vida, no desafio à sinceridade contra o politicamente correto. E aqui na continuação desses 3 versículos, nós vamos abordar este relacionamento que nós devemos ter com Deus, e que venha a se refletir, venha a refletir a obra de Deus dentro de nós, no relacionamento com os nossos irmãos, né? Que você possa ser abençoado através dessa meditação. Por isso vamos orar e abrir o nosso coração. Oremos juntos. Pai querido, muito obrigado por esta manhã de domingo em que nos reunimos aqui, como igreja, como corpo. Que os participantes dessa comunhão, que serão ministrados a partir deste momento, possam declarar que estão abrindo os seus corações para que venha semear em seus corações um solo fértil e venha frutificar, para que venham ser abençoados pela Tua palavra, pelo Teu mover, pelo Teu poder, pelas Tuas mãos poderosas, que auxiliam a gente em todos os aspectos da nossa vida. Por isso, Pai, nós declaremos e recebemos a Ti como único Senhor e Salvador de nossas vidas e pedimos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. É o que pedimos agora e oramos agradecidos, já tomando posse dessas ricas bênçãos que virão, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na continuação do texto de Efésios, nós vamos meditar no versículo 30 ao 32, que diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ele começa com essa profundidade deste caminhar. Veja, existe uma terceira pessoa na Trindade. Essa terceira pessoa que está exercendo o seu ministério na atualidade. Deus exerceu o seu ministério na atuação, na direção do povo de Israel. Jesus exerce o seu ministério naqueles
3 anos e meio, onde ele é levantado após o seu batismo, até o momento da sua ressurreição, onde ele ministra aos seus discípulos e promete o Espírito Santo da promessa. 40 dias depois, no dia de Pentecostes, dá-se início ao ministério do Espírito Santo, que é o quê? Trazer gentios, trazer o povo que não é judeu e unir aos judeus num organismo vivo chamado igreja, que é unido e batizado no Espírito Santo. O que significa, qual é o papel da igreja? O papel da igreja na sociedade é um papel espiritual, sacerdotal, onde Deus remove toda a inimizade e une judeus e gentios em um só corpo, o corpo de Cristo, chamado Igreja do Deus Vivo. Não há lugar de culto, não há estatuto civil, não há denominação. É o corpo vivo de Cristo caminhando em toda a terra, espalhado por todas as nações, anunciando que Jesus salva. E aquele que crê é batizado pelo Espírito Santo, que começa a atuar no seu interior, sarando, limpando, curando, transformando, gerando aquilo que em grego diz metanoia, mudando a mente de pessoas carnais, mortais, pecadoras, em santos, imitadores de Deus. Como muitos no passado nos chamaram de os do caminho. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. E nós, como semelhantes a Jesus, somos reconhecidos pelo mundo como cristãos. Cristão significa tipos de Cristo, discípulos de um mestre, Jesus Cristo, que continuam a realizar a sua obra e a anunciar o plano redentor de Deus. O Espírito de Deus em seu ministério atua no homem interior. Ele não é agressivo. Quem é agressivo é o pecado. O pecado, ele é mal educado. Ele não bate na porta. Ele não chama pelo seu nome. Ele simplesmente te tenta. Ele pega as suas fraquezas e transforma em cobiça. Ele procura destruir a sua caminhada, a sua moral, a sua reputação, a sua mente. Deus colocou diante de nós um caminho reto. Um caminho estreito, mas reto, perfeito, cujo resultado é alegria e gozo, paz, serenidade, tranquilidade. Porém, aquele que não é guiado pelo Espírito Santo, antes dá vazão aos desejos do pecado em seu homem interior, não ouvindo o Espírito Santo que fala ao seu coração através da meditação da sua palavra, sai desse caminho. Ele vai para o morro, ele vai para o vale, ele vai para baixo de uma árvore estranha, ele vai conversar com pessoas fora do caminho, ele dá atenção para pessoas fora do caminho, ele procura satisfazer as suas necessidades fora do caminho, ele procura realizar os seus sonhos fora do caminho. E este é o momento em que nós precisamos entender o que é entristecer o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo é justamente sair do caminho de forma voluntária. A tentação vem, a tentação vem, a tentação vem, mas você vai guerreando em oração. Se o cair é do homem, o levantar é de Deus. Logo, os pensamentos vêm e você sabe de onde eles vêm. E você, uma vez dando nome a eles, como pecado, como destruidor, como vindo daquilo que vem do diabo, do vil tentador, ou mesmo das suas próprias condições, hábitos, fraquezas, fazem com que você caia.
E quando você cai, você entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é educado. Ele é sensível. Ele não arromba a porta. Ele bate. Ele aconselha na serenidade, racional. Não foi assim com Elias. Veio o terremoto, veio o redemoinho, veio fogo. Mas quando veio a brisa suave, Deus estava nela. O Espírito Santo é essa brisa suave. Por isso aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, eles não sabem de onde vêm nem para onde vão. Porque eles vão como brisa suave, eles são levados pelo poder do Senhor. Pelo poder do Senhor para interceder, para abençoar, para anunciar. Mas quando nós não dizemos não às coisas espirituais, quando nós desprezamos, o Espírito Santo se sente como nós pais. Você pai, você mãe, você irmão, você amigo, você vó, quando você aconselha o seu parente, o seu filho, a sua irmã, o seu irmão, que você quer ajudar com um conselho bom, contar alguma coisa, e essa pessoa não quer te ouvir, você se sente desprezado. Você se sente entristecido. Porque você quer ajudar. Você às vezes até sabe como ajudar, mas aquela pessoa te despreza. Ela não quer te ouvir. Ela te deixa parte da vida dela. Mesmo que você contemple que isso vai gerar tristeza na vida dela, ela não aceita. O que isso gera em você? É isso que é gerado no Espírito Santo. Quando você despreza as coisas divinas, quando você despreza a instrução da palavra, que é o seu coração, é a vida de cada um. Nesse relacionamento pessoal com Deus, a sua consciência te alerta quando você está indo por um lugar que Deus não quer, que Deus não gostaria, mas você exercendo o seu livre-arbítrio debaixo da soberania de Deus, fala, não, deixa que eu administro, deixa que eu consigo, deixa que eu faço. Você entristece o Espírito Santo de Deus. Você passa a ser Deus de si mesmo. Você não é direcionado como bom pastor. Você não vai alcançar verdes pastos e águas tranquilas quando você se dispõe a se rebelar contra Deus. Esses pecados, eles podem trazer muita tristeza. Não somente para a pessoa que desprezou as bênçãos de Deus, mas para as pessoas que estão ao redor, para os seus familiares, às vezes que nem culpados são. Os filhos não vão pagar pelo pecado dos pais, mas vão sofrer as consequências do seu próprio pecado e do pecado dos pais. Se o pai bebe, gasta seu dinheiro com jogo, se a mãe não respeita o pai, antes despreza e fala mal do pai para o filho, ou vice-versa. Ou os pais discutem na frente do seu filho, brigam, ou são egoístas, não vivem um matrimônio pleno de acordo com a palavra de Deus. Que tipo de criança, que tipo de situação eles vão gerar quando este filho virar um adolescente e não quiser mais ouvir você? Que tipo de referência ele vai buscar na sociedade? De que tipo de conselhos ele vai ter? Que tipo de canais ele vai buscar no YouTube? Que tipo de filmes ele vai assistir no Netflix? Filmes que edificam para a vida ou trazem morte, medo, pavor, tristeza, solidão, depressão? Há certos pecados que não são para a morte, mas certos pecados que são para a morte. Mesmo um homem selado pelo poder do Espírito Santo, ele pode estar trazendo um péssimo testemunho ao Evangelho que Deus pode recolhê-lo. Deus deu a vida e Deus pode tirá-la. Se o entristecer do Espírito Santo chega a tal ponto que não há ponto de retorno,
Todas as relações, todas as situações, sejam elas econômicas, políticas, interpessoais, chegam a um momento de um ponto sem retorno. O que é um ponto sem retorno? Onde não há conserto. O estrago foi tão grande que existe um ponto sem retorno. Nos países, o estrago é tão grande que não existe um ponto sem retorno. Você vê um retorno para a Venezuela, você vê um retorno para a Argentina. Que tipo de ponto? Eles já passaram do ponto, ou seja, eles estão se auto-arrebentando, se autodestruindo. Acabou de ser aprovado o aborto na Argentina, depois de toda essa decepção na eleição e na nacionalização da pobreza, da miséria. Então, chega um determinado ponto numa relação interpessoal que a pessoa precisa se afastar. Já passou do ponto. E, infelizmente, chega um momento em que Deus recolhe. Recolhe. Por quê? Porque ele está dando um péssimo testemunho. Ele está fazendo as coisas completamente contrárias àquilo que Deus chamou, àquilo que Deus instruiu a vida dele. Por isso que meditar na palavra, estar unido com a igreja, isso faz com que a gente venha a acertar o caminho, a entender qual é a vontade de Deus para cada um de nós. E aqui ele põe um espaço de tempo, quando ele fala, no qual fostes selados para o dia da redenção. Este espaço de tempo entre o dia em que você se converte e o dia da sua glorificação em Jesus é o que vai determinar os seus galardões. As suas escolhas são frutos que vão gerar são sementes que vão gerar determinados frutos. O que é redenção? Veja, havia uma dívida a ser paga. Nós, que somos herdeiros de Adão em pecado, nascemos em pecado, fomos gerados em pecado, jamais teríamos condições de quitar essa dívida. A redenção vem por meio da oferta de Deus em Cristo Jesus, para quitar a exigência do cobrador, a exigência daquele que concedeu o empréstimo. Qual era essa exigência? A morte, o derramamento por sangue, um sacrifício. E um sacrifício perfeito. Não qualquer sacrifício como fez Caim. Um sacrifício perfeito. Como fez Jesus. Como fez, derramando na cruz o seu sangue, para que essa justiça, para que fôssemos justiçados por meio do seu sangue. Nós não fomos comprados por valores, nós fomos comprados pelo sangue de um justo. Logo, esta manifestação, esta revelação que é trazida a todo aquele que confessa Jesus e aceita Ele como seu suficiente Salvador, e conseguinte é selado pelo Espírito Santo, ele contempla uma nova natureza. Uma natureza espiritual que começa a absorver a natureza terrena e imortal e vai mudando os valores de cada um de nós. Vai tirando aquilo que não presta e colocando em voga aquilo que constrói, aquilo que presta. Acaba com aquilo que poderia destruir a sua vida, os vícios, o egoísmo, e passa a construir o altruísmo, a visão social, de que você é um ser único, mas você depende dos outros, que você precisa construir relações saudáveis, em toda a sociedade que você está inserido, relações santas, sem interesses escusos, porque você é um redimido, porque você foi alcançado e de você foi quitada toda a dívida e você está livre. Quando você conheceu a verdade, você foi livre.
João 8, 31, 32, famoso: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, nós não tínhamos condições de nos mantermos neste caminho reto, de alegrar o Espírito. Hoje nós temos a opção. Neste meio, que começou ali na cruz, que começou na nossa conversão, no dia em que a cruz veio sobre nós, e o sangue dela nos alcançou, e nos perdoou, e nos libertou, até o dia da nossa glorificação, o dia de Cristo. O dia que seremos arrebatados, vamos passar pelo análise das bodas, né? Análise do bema, prova das nossas obras, as nossas vestes serão puras, serão santificadas, tudo aquilo que a gente fez de bom. Lá em Apocalipse 19 fala isso. Procura lá, se você tem curiosidade, procura, são as obras dos santos, as vestes de linho branco. Tudo isso vai ser aprovado pelo noivo, e aí a gente vai entrar no casamento. Nós teremos o mesmo corpo que Cristo teve no dia da sua ressurreição. O dia da redenção vai se confirmar naquele dia, meu irmão. Você precisa ter essa esperança. Mas você precisa refletir essa esperança agora, hoje, com a alegria do Espírito, mesmo que vá tudo ruim, mesmo que você seja um argentino morando dentro de uma favela. Se você tem Jesus, meu irmão, você está alegre, você está feliz. A morte não tira isso, o sofrimento não tira isso de você. Antes, deixa você ainda mais aguerrido, deixa você ainda mais cheio da graça de Deus. Somos chamados ao martírio. Somos chamados, as pessoas, às vezes, por não sermos politicamente corretos, dizerem toda sorte de besteira, toda sorte de engano, toda sorte de mentira, nos julgarem de forma errônea. Mas se quem imputará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem o justifica. Bem-aventurados sois quando disserem toda sorte de mentira a vosso respeito. Grande é o vosso galardão nos céus, porque assim procederam com teu Filho Jesus, com Jesus Cristo. Está lá nas bem-aventuranças, a última delas, em Mateus capítulo 5. Ou seja, Deus nos justifica, nós somos alcançados pela justiça de Deus. E esse dia da redenção é o dia de Cristo. É o dia que essa redenção será completada. Ela está num processo. Eis que aquele que começou a boa obra é fiel e poderoso para terminá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1,6. Ou seja, ela está nesse processo de santificação. 1 Pedro diz que sede santos. Primeira, não sei. Segunda, sede santos porque eu sou santo. Antes de santificai a Cristo no seu coração, estejais prontos para testemunhar a razão da esperança que há em vós. A esperança é de que nós vamos ter um corpo que não vai ficar mais doente, que não vai sentir mais tristeza, que não vai mais sentir dor, que não vai mais chorar, que não vai mais morrer, não vai mais envelhecer. Nós vamos até comer, mas não vamos ter fome. Olha que interessante. Um corpo glorificado. Ah, como eu aguardo, em ardente expectação, esse dia da redenção. Vocês sabem que, quando a gente pensa nessa palavra uma semana, gente. Procura nessa palavra a concordância, redenção. Eu vou trazer aqui uma pouquinho meditação que eu tive ao longo dessa semana, meditando nessa palavra redenção. Acho que eu vou conseguir burilar, passar um pouquinho para vocês aquilo que Deus falou ao meu coração. Para quem foi paga a dívida? Para Deus ou para o diabo? Dívida. Veja, se redenção é um valor, algo que venha a quitar uma dívida,
seja de um escravo, seja de um devedor, né, que se caso não pagasse, perderia a sua vida, se tornaria escravo ou até de toda a sua família. Logo, a redenção, ela é a exigência de um pagamento que foi quitada. Foi dado algo em troca da liberdade daquele ser. É a quitação de uma dívida. Como que faz isso? Como que Deus fez isso? Quando ele exigiu o sacrifício vicário em Cristo, um homem perfeito, sem pecado, no auge da sua forma física, com 33 anos, é pregado naquela cruz. E ali, aquele sangue é vertido. E ele aponta o quê? Que nesse sacrifício, todo aquele que olhar para este sacrifício, assim como os judeus olharam para a serpente, foram redimidos das víboras que estavam atacando eles no deserto, deste homem que foi levantado entre o céu e a terra, e que a serpente que foi levantada, a serpente de ouro, era um tipo de manifestação da cruz no futuro, leva que todo aquele que crê, essa justiça é alcançada, essa justiça é quitada nele. Então a dívida foi paga não para o diabo, gente. A gente não tem dívida com o diabo. Ela foi paga para Deus. Por isso que aqui em João 3,36 ele diz assim: por isso agora, quem crê no Filho tem a vida eterna, tem a redenção. Todavia, aquele que se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Logo, quando nós pensamos na redenção bíblica, nós vemos que nós fomos tirados debaixo da ira e transportados para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 19, não me lembro. Ou seja, ele nos libertou do império das trevas, onde reside a ira de Deus, por causa do pecado, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deixa eu abrir lá em Colossenses, e a gente já traz a luz. 1,13, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor, no qual temos a redenção, a remissão de nossos pecados. 1 Colossenses 1, 13 e 14. Já em Romanos 5, 9, ele traz à luz aquilo que aumenta ainda mais a nossa percepção com relação à ira. Veja, logo, muito mais agora, sendo justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ah, então aqui ele coloca um tempo. Um tempo em que a ira será derramada para provar toda a humanidade. Um tempo que é chamado de grande tribulação. De 7 anos, tribulação e grande tribulação. De 7 anos, que nós estamos vendo ali em Israel. Aqui é o começo. É o prenúncio de que Jesus está voltando. De que Israel está estabelecendo domínio sobre a cidade. E que se essa guerra não acabar, ele vai procurar um pacificador, ele vai aceitar um falso Messias. Então, neste tempo em que vivemos, vai ter um tempo em que Deus vai derramar a sua ira sobre aqueles que estão debaixo da sua ira. E aí eu vou lá para Tessalonicenses 1,10, que diz assim, vai ampliando, tá vendo? A gente vai ampliando a nossa visão. Qual é a nossa esperança? Israel em guerra, procurando um pacificador entre os árabes e judeus, o Hamas jogando mísseis, eles com aquele Iron Dome fazendo maravilhas. Olha que tecnologia, o melhor exército do mundo, né, gente? Vou falar uma coisa, hein? Que coisa divina. Os planos de Deus para Israel estão concretizados, estão firmados na sua palavra.
Satanás, sabendo que o seu tempo lhe resta pouco tempo, ele procura fazer e desmerecer a palavra de Deus. Então ele quer destruir o povo judeu da face da terra. Mas Deus falou de maneira nenhuma. Se puder ser medidos os céus e a terra, assim também deixarei os filhos de Abraão, ou seja, deixarei Israel de lado. Não. Eles têm promessa. E a palavra de Deus não pode falhar. Por isso que os judeus estão sendo provados. Satanás quer destruir o povo judeu, mas ele não vai conseguir. Agindo Deus, quem impedirá? E qual é o dia da redenção, quando ele fala ali no versículo 30? Qual é o dia, no versículo 30, qual é o dia dessa redenção? Para guardardes, Tessalonicenses 1:10, para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O dia da nossa redenção, olha que contraponto. O dia da nossa redenção, da nossa glorificação em Jesus, que é o nosso dia mais lindo, mais maravilhoso. Dias maravilhosos depois virão, mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Porém, em contrapartida, os incrédulos vão estar debaixo de bagunça. Não é isso que eles querem. Não é isso que eles estão plantando? Mentira, corrupção, egoísmo, não é? Comunismo, ditaduras. Não é isso que eles estão plantando. A esquerda. Não é isso que eles estão plantando, os que estão à esquerda. Né? Nós adoramos aquele que está à direita, ao direito. Nós somos as ovelhas, não somos judeus, mas seríamos as ovelhas do lado direito. E eles vão colher, infelizmente. Porque chega um momento em que Deus, no momento de no turning point, no momento em que a coisa não volta mais, Deus tem que derramar a sua ira. Porque quem sabe ele venha salvar alguns. Então a ira é derramada também pela misericórdia. A ira, o motivo de sofrimento vem porque Deus quer salvar a sua alma. Como Paulo fala para aquele rapaz que estava cometendo pecado dentro da igreja, e fala, tirem ele da comunhão, quem sabe Deus venha, entregue ele a Satanás, quem sabe Deus venha, possamos resgatar a sua alma. E aí, terminando essa meditação de redenção, aqui em Tessalonicenses 5, 8 e 9, diz, começa no 7, ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ou seja, Deus está preparando este dia. Jesus está preparando morada. João 14. E Ele vai vir nos buscar. Que dia maravilhoso, que dia glorioso. Que esse dia possa te inspirar a continuar no caminho reto. E este relacionamento, quando nós vemos este relacionamento que temos com Deus, ele reflete no nosso relacionamento interpessoal com as pessoas. Ele influencia este relacionamento interpessoal que nós temos com as pessoas. E como que ele influencia? É que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 31 e 32. Se nós devemos caminhar sem entristecer o Espírito Santo, procurando agradar a Deus, ao Espírito Santo, viver debaixo da soberana vocação
divina esperança, maravilhosa salvação, incomparável promessa. Porque para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Ele fala no versículo 31, longe de vós toda a amargura, toda tristeza amarga, as coisas que geram coisas ruins dentro de nós, né? Pensamentos ruins, sentimentos ruins, né? Que nutrimos pelas pessoas que fizeram mal pra gente. Cólera, perda completamente da noção, né? Aquela raiva, né? Que era passado pelo cachorro no mês de agosto, lembra, gente? Os mais velhos sabem. O mês do cachorro louco, né? Eu acho que é isso aí. A raiva era cólera, ela torna a pessoa cega de tanta raiva, de tanta, né? Deixa a pessoa meio com um ar até diabólico, né? De olhos vermelhos e ranger os dentes e, enfim, transbordar esse tipo de sentimento ruim, sabe assim, de desejo de vingança, né? Ira, gritaria, blasfêmia, blasfêmia, né? Às vezes eu peço misericórdia, às vezes quando uma pessoa está enferma, né? Quando uma pessoa está passando por dificuldade, ela critica Deus. Ela fala, por que Deus me colocou nessa situação? Por que Deus está fazendo? Não, para. Deus não está fazendo isso. Deus está permitindo. Mas não culpe Deus. Deus é a solução. Não o responsável pelo sofrimento da humanidade. Deus é a solução. E você está apontando para a solução e falando, você é responsável pelo meu sofrimento. Longe de vós tais coisas. Longe de vós esse pensamento religioso de que nós cristãos temos que ganhar na loteria, a nossa vida é só alegria, a nossa vida é tudo de bom. Que nada, meu irmão. Para ser cristão você vai sofrer ainda mais. A gente aponta, nossa, o mártir John Hus. Puxa, eu queria, né, nós evangelistas, nossa, eu queria ser como Finney. Olha ver o quanto esses caras pagaram. Quanto esses caras sofreram perseguição e foram firmes na sua posição. O cristão, o mártir, ele é posicionado. Isso enraivece as pessoas. Nós vivemos num mundo caído, contrário a toda perspectiva cristã. Vocês estão vendo. Olha as universidades. Olha todas as estruturas humanas. Ideologia de gênero nos berçários, nas creches. Olha toda a tentativa progressista de esquerda para destruir completamente o Ocidente, as nações, querendo estabelecer uma nova ordem mundial. E para estabelecer a nova ordem mundial, eles vão atacar a tradição judaico-cristã. Ou seja, nós vamos sofrer. A todo instante nós sofremos tentações do Espírito que atua nos filhos da desobediência, naqueles que estão debaixo da ira. A gente não vive de forma... A gente tem paz por causa do Senhor, a gente tem esperança por causa do Senhor. A gente deseja o sucesso por causa do Senhor. A gente ama os outros como um exercício de amar ao Senhor. E isso é importante. Agora, blasfemar contra a solução. Você está falando para a solução, você não soluciona. E eu muitas vezes vejo isso, ouço isso. Murmurando com Deus. Sabe assim? Quando você estiver em dificuldade, quando você estiver enfermo,
quando você estiver, ou um familiar teu, mea culpa. Assuma a sua culpa. Humilhe-se, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não fale mal de Deus. Eu estou falando com você está lembrando de pessoas que fizeram isso. Não acuse Deus das suas decisões, dos seus achismos, do seu insucesso, do seu fracasso. Não acuse Deus. Ele tem a solução. Chame a Ele, clame a Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mas não, eles acham que Deus é o peso, né? É o que o ímpio pensa, né? É o que o ímpio pensa, né? Que Deus é esse que abandona a criança, que não, o culpado somos nós. Quando alguém morre e eu pergunto, era salvo? Eu me preocupo com aquela alma que infelizmente não vai ter mais solução, mas eu me culpo por não ter alcançado a ela, por não ter falado de Deus para ela. Essa é a nossa responsabilidade. Anunciar a salvação e a solução para todos os nossos problemas, para todas as nossas tristezas, para todas as nossas transgressões. Longe de vós essas coisas. Blasfêmia e bem assim toda a malícia. Ai! Pessoas tentando manipular as pessoas, tentando de forma criminosa administrar as coisas. Malandragem. Disfarçatez. Engano. Ludibriar, enganar, pensamento malicioso. Identifique isso. Sabe, aqui, eu vejo que aqui ele mostra os frutos da carne. Esses são os frutos daqueles que vivem na carne, e eles podem estar entre nós. Eles podem frequentar os nossos cultos, eles podem estar em si, ele pode ser seus irmãos, aquele pessoa que você chama de irmão, mas que vivem baseados nos sentimentos da carne. Eles falam para você paz do Senhor, mas eles não vivem na paz do Senhor, eles vivem em guerra, né? Uma pessoa que é amargurada, tem cólera, ira, gritaria, blasfêmia e é maliciosa, existe paz dentro do seu coração? E aí no versículo 32 ele traz a contrapartida, os frutos do Espírito. Quais são aqueles que vivem debaixo da direção do Espírito? Quais são aqueles que vivem alegrando o Espírito? Se os do versículo 31 entristecem o Espírito, olha o fruto daqueles que alegram o Espírito. Sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo Deus vos perdoou. Essa bênção de relação com Deus, a gente sempre fala no Pai Nosso, né? Perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo. Ou seja, se alguém pisa na bola comigo e eu perdoo, ampliei o meu caminho reto. Porque Deus vai perdoar meu, porque eu não sou perfeito. Você não é perfeito. E é nas nossas imperfeições, nas nossas fraquezas, que Deus se faz forte. Quando você permite que Ele atue. Como que Ele vai atuar? Não é pelas suas ideias, não é por pregadores do YouTube, não é por mim, é por você na meditação da palavra. É na sua comunhão com Ele que você vai ter a sua natureza transformada.
Não é através de uma outra natureza humana como a minha. Eu posso ser um canal de bênção para você quando ministro essas verdades, usado por Deus para a honra e glória do Senhor. Não para me colocar como salvador ou santo. Isso seria malicioso, não? Isso seria malicioso, né? Eu falar que eu sou o super-homem. Eu falar que eu sou o super pastor, eu falar que eu sou o super missionário, eu falar que através de mim Deus vai abençoar a sua vida por milagres e maravilhas. Não. É na simplicidade da sua meditação. Entra no silêncio do teu quarto ali, ó, e vai lá e lê e procura a solução. E toma posição. Posicione-se, meu irmão e minha irmã. Posicione-se na sua vida espiritual. Vai repelir muita porcaria. Para a gente terminar, eu quero deixar esse texto, né? Como nós não somos perfeitos, neste caminho de redenção, e nós caímos por muitas vezes, nós infelizmente pecamos por muitas vezes, e infelizmente devemos buscar a solução em Deus. Infelizmente caímos e devemos ter uma solução, né? Devemos procurar nos acertar com Deus. Porque aquele que encobre as suas transgressões, esse não alcança. Mas aquele que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então nosso papel como cristãos e para alegrar o Espírito e para sermos alcançados novamente pela redenção, porque somos selados, ou seja, temos o selo, somos marcados nos nossos corações, o selo do Rei, o selo do reino, embaixadores de Cristo com o selo do reino. Somos penhorados, né? Estamos guardados para o dia da redenção. E nesse caminho temos esse espaço de tempo até este dia da glorificação, onde o pecado vai sair de nós. Ele vai estar ao nosso redor ainda, mas ele não vai mais estar dentro de nós, da nossa natureza caída, né? Porque ainda temos duas naturezas, né? A natureza de Adão e a natureza do Espírito Santo, a nova natureza, a nova criação em Cristo. Quando você cai, quando você fala mal, quando você xinga, quando você deseja vingança, quando você usa de malícia, quando você infelizmente permite que o seu homem caído, sua natureza caída, venha a suplantar a natureza divina, isso é pecado, isso é perda de foco. Como que você volta para o caminho? Como que você faz? Olha o que o salmista diz, Davi, aqui no Salmo 32. Ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele começou a murmurar para Deus, ele começou a reclamar. Olha o que ele fez no versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Mudou. Ele confessou, já não havia mais o peso da condenação, da ira. Havia o alívio da adoração.
Havia o alívio de ter voltado à retidão do caminho. E aí vem a grande revelação que uma vez Deus falou ao meu coração. Ao adorador, cabe esse versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob a minha vista te darei conselho. Não seja como Adão, que após pecar se escondeu. Seja como Davi, seja como um adorador. Pecou, vai à luz e confessa. Abre o seu coração e se esconde em Deus. E Deus vai te instruir. Deus vai te ensinar. E Deus vai te dar conselho conforme você vai caminhando. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e te dê uma semana feliz na sua presença, a despeito das circunstâncias. Em nome de Jesus eu te abençoo. Paz.